Olá, aqui é o Moré André. Além de diretor do TTH Barilan, eu sou um aficionado por quadrinhos e hoje vamos falar um pouco sobre a profunda relação que os quadrinhos têm com a cultura judaica. E sendo Yom Ha'atzmaut, falaremos também sobre a relação dos quadrinhos com Israel. Então, começando aqui, comentando sobre essa obra, Action Comics número 1, de 1938, que é nada mais nada menos a primeira aparição do Superman. Tá? Essa daqui é uma reprodução, é um facsímile do gibi original. Eu não teria dinheiro suficiente para comprar a Action Comics número 1, que é ao redor dos $100 mil você tem um exemplar. E aqui você tem uma dupla de escritores judeus criando o Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, filhos de imigrantes judeus da Europa na década de 30. E a gente inclusive pode apontar várias semelhanças entre a história do Superman e a situação dos judeus norte-americanos da época. Então, Superman que vem de um mundo maravilhoso, mas que foi destruído, também era assim a situação que os judeus da Europa se viam. A condição do Superman de ter uma identidade secreta e se apresentar de outra forma diante das demais pessoas do seu meio, também é uma coisa que os judeus norte-americanos optaram por fazer. E se não bastasse aí a criação do Superman se dar por mãos judaicas, o querido Batman também. Batman seria criado ali um ano depois, pelas mãos de outros dois rapazes judeus, Bob Kane, sim, Kane aí era Cohen, esse nome Kane em inglês, né, a fonética muito parecida com Cohen, e o seu companheiro Bill Finger, tá? Então assim, Superman e Batman foram aí os alicerces do que seria a futura DC Comics, a DC, lar aí de outros personagens como Mulher Maravilha, Liga da Justiça e por aí vai. Não só a DC é fruto de mãos judaicas, mas a sua principal concorrente e hoje talvez mais famosa, a Marvel, também vem de criadores judeus na sua maioria. Para começar, do Stan Lee, cujo nome original era Stanley Lieber. Stan Lee é só nome artístico, que foi responsável por criar praticamente todos os principais super-heróis da editora, inclusive desse camarada aqui, o teioso Homem-Aranha. Homem-Aranha que ele criou junto com o Steve Ditko e que o visual também foi contribuição de outro judeu muito importante da indústria dos quadrinhos, Jack Kirby. Tá? Então assim, não só a DC, mas também a Marvel vem aí de mãos super judaicas. E aqui a gente tem também, no caso da Marvel, outros autores que nas encarnações seguintes da editora também fizeram essa contribuição. Eu destaco aqui o caso dos X-Men, do Chris Claremont. Chris Claremont, que também era judeu, que foi o responsável por fazer com que a história do passado do Magneto fosse como sobrevivente dos campos de concentração, e ali a sua defesa pela causa mutante era para que nunca mais eles tivessem que sofrer que nem ele próprio tinha sofrido quando da sua juventude judaica. E o Chris Claremont também trouxe a primeira judia, membro judia para o grupo dos X-Men, que é a Kitty Pryde, assim, aquela menina que atravessa objetos. Então é claro que a gente tem uma contribuição judaica muito expressiva no meio dos super-heróis, mas a gente tem também uma preciosa contribuição judaica para os quadrinhos enquanto uma expressão artística adulta. Então a gente vai destacar aqui a bibliografia de Will Eisner. Will Eisner, que de tão importante, hoje o principal prêmio dos quadrinhos é chamado de Prêmio Eisner. E aqui esse é o exemplar desse romance gráfico chamado Um Contrato com Deus e Outras Histórias do Curtiço, que foi um marco para os quadrinhos mundiais, uma vez que ele começou a buscar um público mais adulto, com temas mais profundos. E inclusive, como vocês veem aqui já até pela tipografia da capa, o Contrato com Deus vai falar sobre temas muito judaicos, tá? Então, dentro desse universo das graphic novels, a gente também tem que destacar essa obra fundamental, o Maus, que foi o primeiro quadrinho
que ganhou o prêmio Pulitzer, um importantíssimo prêmio de literatura e de jornalismo. E como vocês veem pela capa, o Maus fala aí sobre a tragédia dos judeus na Segunda Guerra Mundial, fala sobre a Shoah. Foi realizada essa obra pelo Art Spiegelman, que era um cara muito influente nos quadrinhos independentes e era filho de sobrevivente. E o Maus fala não só sobre a história do pai dele, do Vladek Spiegelman, mas muito da relação do Vladek com o próprio autor dessa HQ, História em Quadrinhos. Ainda dentro desse universo dos quadrinhos voltados para o público adulto e de língua inglesa, a gente tem que destacar também essa obra do Neil Gaiman. Neil Gaiman, um autor que trouxe muito da literatura fantástica para o mundo dos quadrinhos, e a principal obra do Neil Gaiman é aqui o Sandman, que deu início a um selo de quadrinhos adultos dentro da DC Comics, o selo Vértigo. Agora, só para a gente acabar o nosso comentário sobre os quadrinhos em língua inglesa, eu queria também falar um pouquinho sobre a obra desse cara aqui, Joe Kubert, que não só por conta das contribuições dele para o mundo dos quadrinhos, ele merece o destaque. Inclusive essa é uma obra muito bonita que fala sobre a tragédia na Bósnia, Fax de Sarajevo, que é a correspondência do Joe Kubert com um colega dele ali da Bósnia. Joe Kubert, ele foi o fundador da primeira escola de quadrinhos nos Estados Unidos. Nessa escola se formaram aí gerações de novos autores. Então isso também foi uma grande contribuição judaica para o mundo dos quadrinhos nos Estados Unidos. Mas agora, mudando um pouco de ares, a gente fala um pouquinho sobre os quadrinhos europeus. Acredito que muitos de vocês, se não todos, já ouviram falar, pelo menos ouviram falar aí do Asterix. E Asterix também é criação de um judeu, tá? Goscinny, o escritor do Asterix, junto com seu colega Uderzo. Goscinny era judeu também. E dentro do mundo francês, para a gente falar alguém um pouquinho mais contemporâneo, a gente tem aqui o John Sfar, que não só é francês e judeu, mas tem toda uma obra de quadrinhos tratando sobre temas judaicos de uma maneira um tanto provocativa, essa é a verdade. E talvez a sua obra mais famosa, que tem inclusive em português, é a série O Gato do Rabino. Uma vez que a gente já foi um pouquinho mais para o Oriente, a gente começa a falar agora sobre os quadrinhos de autoria de israelenses. Então a gente tem aqui essas obras dos irmãos Hanukkah, tá? Que são o Asaf e o Tomer Hanukkah. A verdade é que dos quadrinistas israelenses só tem uma obra disponível em português, que é essa daqui, O Divino, uma obra muito poderosa, uma coisa muito profunda. Não recomendo dar para crianças, mas vale a leitura aí dos leitores maduros. E aqui a gente tem o Realista, a Realist, que é uma publicação do Asaf Hanukkah, que é uma compilação de várias histórias que ele ia publicando num jornal israelense. Nessa mesma esteira, a gente tem aqui essa obra da Racheli Shalev. Racheli Shalev, que também publica semanalmente nos jornais israelenses, e tem essa obra muito bonitinha, essa aí recomendada para todas as idades, mas só tem em hebraico, que se chama Aima Impassim, tá? Que é a mamãe de Listras, é uma coisa autobiográfica. E uma curiosidade interessante, a Racheli Shalev, ela é neta de brasileiros que fizeram Aliá, inclusive os avós brasileiros dela aparecem aqui na história também. Tá? Para fechar essa indicação aí de autores israelenses, vou falar aqui desse ilustrador fantástico, Gadi Pollack. Ele tem várias obras, tem a Haggadah de Pesach dele, tem a Megillat Esther dele, e aqui ele tem toda uma série de contos racídicos em forma de quadrinhos. Essa foi a primeira obra que ele fez dessa temática. Tem aqui a versão em inglês, Once Upon a Tale, mas também a gente tem o original em hebraico, que se chama Maaseh She'aya. Tá? Essa obra é uma adaptação de alguns contos do Magdi Dubno, e aí ele tem outras obras que adaptam contos de outras origens racídicas. E para terminar,
a gente tem aqui mais uma indicação que não é uma autora israelense, é uma autora americana, mas que fala sobre Israel, que é a Sarah Glidden. A Sarah, ela é uma jovem judia americana que fez o programa do Taglit. E é muito interessante porque a Sarah, ela tem uma posição de esquerda, e quando ela vai para Israel, ela começa a mudar um pouco as suas percepções políticas, caminhar um pouco mais para uma visão centrista por conta dessa experiência que ela tem em Israel. Então é muito bacana testemunhar a transformação dela nessa obra autobiográfica. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessas indicações, que a gente possa ter compartilhado um pouquinho desse universo interessante dos quadrinhos e da contribuição judaica para eles. Fica aí a dica, vou pedir para colocarem nos comentários do vídeo também os links para compra dos livros para quem quiser encomendar aí na Amazon, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima!